Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem a paz do Senhor Jesus, bate palmas e dá glórias a Deus. Aplauda ao Rei dos Reis, aplauda ao Senhor dos Senhores. Jesus Cristo está aqui nessa noite. Jesus Cristo nos dá vitória. Jesus é o único Salvador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos reunidos nessa noite de quinta-feira para prestar um culto ao Senhor, adorar a Deus e celebrarmos a ceia, obedecendo a ordem de Jesus, o mandamento de Deus de celebrarmos a ceia continuamente para recordarmos do seu sacrifício na cruz. Amém? Vamos primeiro fazer uma oração, logo após estaremos pregando a palavra de Deus e depois vamos ministrar a ceia do Senhor. Amém? Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória ao Pai. Glória, 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 glória ao Filho. Glória, 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 glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, a tua igreja reunida, Senhor, em tua casa, em teu nome, Senhor. Ó Deus poderoso, queremos adorar ao Senhor mais e mais, mais e mais, Senhor. Queremos buscar ao Senhor outra vez e de novo e de novo. Ó Senhor, queremos mais de Deus, Senhor, mais ainda de Deus em nossa vida, Senhor. Nós buscamos uma intimidade maior com o nosso Salvador. Ó Deus poderoso, ó Senhor, o Senhor diz: não chamarei mais somente de servos, mas de amigos. Sim, meu Pai, não basta apenas ser servo, nós queremos uma intimidade maior, queremos ser amigos, meu Pai, ó do Senhor Jesus, caminhar com Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo. Ó Deus poderoso, meu Pai, conversar com Jesus Cristo. Ó Deus, todos os dias encontrar com Jesus Cristo. Meu Deus Todo-Poderoso, ó Deus glorioso, Senhor, eu peço, meu Pai, as tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Meu Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Este mês, Senhor, tem sido um mês maravilhoso. Ó Deus poderoso, Senhor, o nascimento da filha, Senhor, do nosso irmão Robson, da nossa irmã Flávia. Ó Deus poderoso, meu Pai, e hoje o nascimento do filho do nosso irmão Lucas também. Ó Deus poderoso, Senhor, ontem o aniversário da minha filha e hoje o aniversário do nosso irmão Romário. Ó Deus poderoso, Senhor, sim, meu Deus, abençoa todos os aniversariantes deste mês de julho e todos que nasceram também neste mês. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. A vida, Senhor, é uma dádiva. Ó Deus poderoso, Senhor, sim, meu Deus, o Senhor que nos dá vida. Ó Deus poderoso, o Senhor que nos dá este presente, ó, de comemorar, Senhor, ano após ano, o nosso aniversário de nascimento. Ó Deus também, ó Deus, nós comemoramos o aniversário de nascimento espiritual também. Nós comemoramos, meu Deus, e nesta noite a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Senhor, dai-nos a mensagem, meu Deus, a ser pregado aqui nesta noite, meu Deus. Ó Senhor, meu Pai, através da tua palavra, está edificando, construindo a sua igreja, fortalecendo a nossa fé, renovando, meu Pai, ó Deus poderoso, nosso espírito. Ó Deus poderoso, Senhor, revestido de poder, meu Pai, a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Obrigado por guardar, meu Pai, a nossa vida na viagem para cá e no retorno também. Creio que vai ser da mesma maneira. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é quem nos guarda. Meu Deus, fala conosco, pois o teu povo te ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 4. Grande Deus. O tema da nossa mensagem é uma voz. Grande Deus. Que cada um de nós sejamos uma voz para Deus. Glória a Deus. Porque a palavra é de Deus, o poder é de Deus.
Toda honra, toda glória seja dada a Deus então. Mas a voz é nossa. A palavra que eu vou pregar hoje é de Deus. E o poder que cura, que liberta, que salva, que perdoa, que manifesta os dons é de Deus. Então nenhuma glória é para mim. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Mas a voz é minha. O Senhor está usando a minha voz. Que nós sejamos uma voz para o Senhor. Glória a Deus. Amém? Nós somos vaso de barro, mas dentro de nós há um grande tesouro. A palavra, o poder de Deus. Aleluia. Então a glória não está no vaso de barro. Está no tesouro que está dentro de nós, que é a palavra e o poder do Espírito Santo de Deus. Sim ou não, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 3, versículo 4. É o texto base aí da nossa mensagem, que traz o tema Uma Voz. E que possamos ouvir a voz do Senhor também. Nós temos que ouvir a voz de Deus e ser uma voz para Deus. Hein? Lucas, Evangelho, Lucas capítulo 3, versículo 4. Grande Deus. Nós somos sensíveis à voz de Deus. Sabemos quando Deus está falando. Né? E teve um homem que quis, né, tomar a glória da palavra, do poder de Deus, quis ser a voz de Deus, mas ele foi morto por causa disso. Lucas 3, versículo 4 diz: Isso, a minha versão é diferente, é a nova tradução linguagem de hoje. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Amém? Pode se assentar, fique à vontade e aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda ao Senhor e manda a glória para o céu. Ele merece a glória. Ele é digno de glória, igreja. Aleluia, grande Deus. Meus irmãos, aqui está o texto base da nossa mensagem, uma voz. O profeta Isaías já tinha profetizado sobre uma voz que clama no deserto, sobre uma voz que grita em meias trevas, sobre uma voz que se levanta, que se aumenta o volume no meio da multidão, das pessoas da sociedade. Uma voz que prega: preparem o caminho para o Messias chegar. Preparem-se ao mundo, ó terra, porque aí vem o Messias, o enviado de Deus, o ungido, e a igreja tem a mesma mensagem, e a igreja tem a mesma pregação, e a igreja também é uma voz, assim como Isaías profetizou acerca de João Batista. Nós somos o João Batista, a igreja é o João Batista de hoje, ou seja, a igreja é a voz de Deus hoje, para proclamar, anunciar: preparem o caminho, porque Jesus está vindo, aleluia, porque o Messias está retornando, Jesus virá outra vez a esta terra, louvado seja Deus. Preparem o caminho, endireite a estrada, aplane os caminhos tortuosos, cheios de desvios, de triozinhos. Endireite o caminho, as estradas cheias de buraco, de lombadas, aplanem. Ou seja, pregue o arrependimento, pregue a conversão, para que as pessoas se consertem, sejam alinhadas, aplumadas, aplanadas, endireitadas, renovadas, recriadas. Pregue a salvação, porque Jesus está voltando para buscar os salvos. Isaías profetizou acerca do profeta João Batista, e João Batista veio mesmo pregando, sendo uma voz para Deus, pregando o arrependimento, ministrando o batismo do arrependimento, preparando a multidão para a chegada do único suficiente Salvador, que não era ele. Ele mesmo disse que ele não era o Messias, ele era apenas João Batista. Muitas pessoas achavam que João Batista era Deus, era um profeta, era o Messias,
E João Batista, olha, não fique pensando em coisas grandes em mim não, não fique me admirando, me elogiando, me seguindo não. Eu não estou fazendo discípulo para mim não. Eu não estou fazendo fã para mim não. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Aleluia, glória a Deus. Ah, então quem você é? Perguntaram. Eu não sou ninguém não. Ele não falou nenhum título. Ele não falou no que ele era formado, nos diplomas que ele tinha. Ele não fez propaganda dele mesmo não. Ele apenas foi bem simples e humilde. Eu sou apenas uma voz. Só isso. Não pense mais em mim, porque eu sou um homem frágil que nem vocês. Eu apenas sou alguém que Deus escolheu para ser uma voz. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Eu não sou digno nem de arrumar o cadarço do tênis do Senhor. Aleluia, Jesus. Uma voz. E o João Batista do dia de hoje é a igreja. A igreja é a voz de Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Grande Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 3 diz: E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Ou seja, essa linguagem significa que era para pregar a palavra de Deus, preparando as pessoas. Não era para trabalhar mesmo aí no meio-fio, na calçada, na rua, asfaltando a rua. Não era para trabalhar disso mesmo. Era uma mensagem figurada. Ele queria dizer que era para pregar a palavra de Deus, para preparar as pessoas, para preparar o coração das pessoas, preparar a fé das pessoas, para preparar a vida das pessoas, para eles receber Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas. Glória a Deus. E a igreja é essa voz profetizada na Bíblia. Nós estamos pregando para endireitar o caminho do Senhor, preparar a estrada para Ele passar, para Ele chegar. É nós que estamos pregando o Evangelho do arrependimento, do perdão dos pecados, da salvação da alma, preparando a alma, a vida, as pessoas para a vinda de Jesus, para Jesus voltar e buscar as pessoas que foram salvas. Quem está entendendo? Amém. Seja uma voz. O inimigo quer calar a nossa voz. O profeta diz: por amor a Sião não me calarei, por amor a Jerusalém não me aquietarei, até que a glória do Senhor venha sobre ti. Aleluia, grande Deus. Deus pôs guardas no muro de Jerusalém. Deus pôs guardas às portas da cidade santa, que orarão de dia e de noite, não se calarão. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: abre bem a boca e eu a encherei. Nós temos que dar a nossa vida, e com a nossa vida a nossa boca, nossos lábios, a nossa língua, a nossa voz, para Deus usar. Glória a Deus. Que a nossa voz, a nossa boca seja uma fonte de bênção e não de maldição. Aleluia, Deus. Seja uma voz. Deus, mas eu tenho vergonha de pregar, mas eu sou tímido, mas eu não sei falar, mas eu não tenho leitura. Não, mas quem disse que precisa disso? É porque as pessoas falam isso porque eles acham que pregar é só aqui, no púlpito, para as pessoas. Não, quando você entende que ser uma voz para Deus é toda hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, então você não vai ficar, porque eu creio que você conversa com outra pessoa. Eu creio que você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com seus filhos, colega de trabalho, colega de escola, com os vizinhos. Então aí está, se você conversa e você fala, seja uma voz de Deus para as pessoas que você está se comunicando, que você conversa, que você tem amizade, que você trabalha junto, estuda junto, mora junto. Seja uma voz para as pessoas de perto, de longe. Pregue em tempo e fora de tempo. Aleluia, Jesus. Não fique quieto não. Todas as conversas
não importa o tema ou o assunto, você sempre tem que convergi-la em um tempo só. Você deve convertê-la, centralizá-la num tema só: Jesus Cristo. Bom dia, bom dia. Hoje tá sol. Ontem choveu, tá? Né? Jesus é bom, né? Jesus que criou tudo isso. O que o professor passou ontem? Ele passou umas lições aí, tá vendo, né? Mas vamos orar que Deus nos dá inteligência. Então, todas as conversas, não importa como começou a abordagem, o assunto, você deve trabalhar para que venha acabar no assunto principal. Aleluia. Que é Jesus Cristo, que é Deus, a salvação, o Evangelho. Então seja uma voz, não precisa ser precisamente aqui no púlpito, pode ser em qualquer lugar. Aonde você pisar as plantas dos vossos pés, ali Deus está com você. Como é formoso os pés, o andar, o caminhar. Mas não é bonito por causa do rebolado malicioso, não. É bonito porque aonde o crente pisa, o Evangelho está sendo vivido por ele. Se ele vive o Evangelho, aonde ele caminha, onde ele chega, a vida dele, o testemunho dele é uma pregação do Evangelho. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz como é bonito, como é formoso o caminhar, o andar daqueles que levam boas novas. Aleluia. Seja uma voz, um pregador do Evangelho. Mas aí vem a desculpa, né? Como Jeremias: eu sou criança. Como Moisés: mas eu sou meio tímido para falar, acanhado. E Deus diz: não diga isso. Não diga que você sabe falar, não diga que você é pequeno, não diga que você é criança, porque é eu quem uso. Aleluia. É eu quem vou usar. Se você é simples, vou usar você na sua simplicidade. Se você é intelectual, vou usar a sua inteligência. Aleluia, Deus. Se você não estudou, não tem leitura, vou usar você do jeito que você, com português, com vocabulário que você sabe falar. Ainda que seja algumas vogais, algumas palavras erradas, mas as pessoas vão conseguir entender o que você queria dizer. Porque Deus, ele não precisa de palavras difíceis para salvar alguém. Às vezes uma frase só: Jesus te ama, já é mais do que o bastante, se Deus quiser derramar o poder dele. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: grande Deus. Aliás, Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim: e do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Grande Deus. Veja, meus irmãos, que para sermos uma voz, nós temos que também primeiro aprender a ouvir a voz de Deus. Primeiro nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Primeiro nós discernimos a voz do nosso Pai, do nosso Senhor, para que depois nós sejamos uma voz para Ele, para que depois Ele venha falar através de nós. Jesus Cristo e aquelas pessoas ouviram a voz que veio lá do céu. Aleluia. A voz que veio lá do céu é esta palavra, é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Atos capítulo 7, versículo 31, Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: aleluia, Jesus. Lá na sarça ardente, ele viu a sarça pegando fogo, queimando, mas não se consumia, porque era um fogo santo, um fogo glorioso. E dali, daquela glória, saiu uma voz, e ele ficou pasmo, admirado, maravilhado. E depois ele vai ser o grande líder, o grande libertador, o grande profeta de Deus. Ou seja, primeiro nós ouvimos a voz de Deus, somos maravilhados, encantados com a voz de Deus, aprendemos a discernir o tom da voz de Deus, o timbre da voz de Deus. Quando nós aprendemos primeiro a ouvir a voz de Deus, depois nós vamos ser uma voz para Deus. Aleluia. Porque primeiro é ouvir e depois falar. Primeiro aprendemos para depois ensinar.
Então primeiro nós temos o contato com a voz de Deus. Deus fala conosco. Primeiro Deus fala conosco para depois termos o que falar ao nosso próximo. Louvado seja Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Jesus ouviu a voz do céu também a seu respeito. Isaías capítulo 6 versículo 8 diz: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Aleluia. Moisés ouviu a voz de Deus vindo da sarça ardente. Jesus ouviu a voz de Deus vindo do céu. E agora Isaías está dizendo que ele também ouviu a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí depois que ele ouviu a voz de Deus, é que ele vai se prontificar, se dispor: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro, meus irmãos, a igreja tem que ouvir a voz do Senhor, tem que aprender a palavra de Deus, para depois ser uma voz de Deus para pregar às outras pessoas. Glória a Deus. Deus quer que a igreja ouça a sua voz, a sua palavra, e quer que a igreja seja uma voz a todas as pessoas que ainda estão perdidas. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em João, capítulo 10, versículo 3 ao 5: o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Louvado seja Deus. A igreja é sensível à voz de Deus. Aleluia, Jesus. Cada um de nós, ovelhas do pasto do Senhor, cada cristão deve ser, se não é, deve ser sensível à voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Jesus é o supremo pastor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Pedro disse que Jesus é o bispo das nossas almas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós como cristãos, como salvos, temos que discernir, conhecer, ter experiência, já estar habituado com a voz de Deus. Nós sabemos quando Deus fala. Aleluia. Dentro de nós, às vezes não dá para explicar, mas dentro de nós sabemos quando é Deus que está falando e quando é o homem. Aqueles dois homens no caminho de Emaús, Jesus apareceu e estava pregando para eles, mas eles não prestaram atenção, não vigiaram. Mas quando Jesus ali partiu o pão e sumiu, desapareceu, fez aquele sinal, meio que despertou eles, chamou a atenção deles. E aí que caiu a ficha. Porventura o nosso coração não ardia quando ele nos falava? Aleluia. Eles não estavam prestando atenção, mas depois eles notaram e perceberam que era Deus que estava com eles, perto deles, se comunicando com eles, pregando, ensinando eles, tendo comunhão com eles, meus irmãos. Discirna a voz do Senhor. E a voz de Deus nós não ouvimos aqui na orelha, nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós, em nossa alma e nosso coração. Os ouvidos espirituais são ouvidos internos, é a fé. Os ouvidos espirituais é a fé. E aonde está esta fé, este ouvido espiritual? Dentro de nós, no nosso coração. O coração deles ardia quando o Senhor falava. Então, as ovelhas ouvem a voz de estranhos, mas não a seguem. Eu vi um vídeo desses, que foi lá um monte de gente lá e chamar as ovelhas, e as ovelhas nem dava moral. Aí quando chegou o pastor mesmo, que sempre cuidava ali das ovelhas, ele fez um som lá com a boca, tipo um assobio, Eu falei, meu Deus, que coisa linda,
Então Jesus usa isso como alegoria, como metáfora, para dizer que nós, salvos, somos como ovelhas, e Ele é como pastor, e nós reconhecemos a voz de Deus, por isso nós seguimos. Se Deus fala, vai por aqui, viva assim, se vista assim, se comporte assim, se relaciona assim, nós vamos obedecendo, vamos seguindo, vamos sendo submissos e sujeitos. Se o pastor falou, é hora de comer, nós vamos comer. É hora de sair, nós sairemos. É hora de entrar, nós entramos, porque nós somos submissos à voz do Senhor. Mas se for outro falando... Então Jesus queria dizer o quê? Que os fariseus eram falsos pastores, que só abusavam, exploravam as ovelhas, que era o povão. Mas que Jesus sim era o verdadeiro pastor, o bom pastor, que não está ali para explorar, abusar ninguém, mas para dar a sua própria vida por elas e alimentá-las e proteger dos perigos, dos leões, dos ursos, como Davi. Assim somos nós. Temos que tomar cuidado com vozes estranhas, com a voz do inimigo que quer nos enganar. Para isso nós temos que ter vida espiritual, temos que estar sempre cuidando da nossa comunhão com Deus, da nossa vida de oração, para sempre estar sensíveis à voz de Deus e não confundir com outras vozes. Amém? João 10, versículo 16 diz: tem outras ovelhas que não estão neste curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Veja, meus irmãos, que existem outras pessoas perdidas aí em seus pecados, mas Jesus irá chamar muitos ainda. E é claro que agora o Senhor Jesus está usando a voz da sua igreja, a voz dos seus servos hoje. E quando a igreja, os servos do Senhor Jesus vão pregar, vão usar a sua voz para pregar o Evangelho, as almas perdidas vão reconhecer que é Deus falando através de você, e vão se converter e vão aceitar Jesus também, que nem nós. Louvado seja Deus. Tenho muitas outras ovelhas aí. Ele estava falando dos gentios que não eram de Israel. Jesus estava falando já que haveria missão transcultural, que a salvação não era somente para judeus, era para todos os povos, nações, tribos, línguas e etnias. E assim como aquele povo judeu ali que estava ouvindo sua voz, o mundo inteiro ouviria sua voz também, e muitos se converteriam por ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. Grande Deus. Atos capítulo 26, versículo 14 diz: todos nós caímos no chão, e ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Paulo vai se converter porque ouviu a voz de Deus. Paulo vai se arrepender, vai se tornar um servo, porque ele teve encontro com Jesus, e Jesus bradou, e Jesus falou com ele, dirigiu sua voz a ele, sua voz tão poderosa, o seu brilho tão glorioso, que ele foi ao chão, que ele ficou cego. Louvado seja Deus. A voz do Senhor impactou tanto a sua vida, que ele se converteu, que ele nasceu de novo. Assim é o que o Senhor Jesus está fazendo. Aleluia. Bradando a sua voz aos pecadores, e muitos ao ouvir a voz estão se convertendo como Saulo de Tarso. Assim foi comigo, foi com você também. Grande Deus. Então, meus irmãos, Deus quer que nós ouçamos a sua voz, temos uma voz para Ele, sabendo que esta voz de Deus tem o poder de converter as almas. A palavra, o poder, a palavra não é minha, o poder também não, mas a voz que vocês estão ouvindo é minha. Se a palavra e o poder é de Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E o que Ele nos deixou foi só a nossa voz, para se alegrarmos e compartilharmos esta alegria uns com os outros.
Então, que você seja uma voz para Deus, uma voz humilde, reconhecendo que a palavra e o poder é dele e só a voz que é sua. E como um servo, você empresta a sua voz a Deus. Glória a Deus. E como um adorador, você diz: não aplauda a mim não, aplauda a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Assim como João Batista, que era uma voz que clamava no deserto, mas ele não fez cabeça de ninguém para ficar atrás dele. Veio 2 discípulos: ó, João Batista, ó, o povo lá está seguindo a Jesus. Aí João Batista vai dizer: e vocês estão incomodados por quê? Era para vocês dois já ter ido também atrás dele. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele. Ele é maior do que eu. Ah, João Batista, mas você é muito importante, você é muito famoso. Não me vem com bajulação. Eu sou apenas uma voz. Quem me escolheu, me chamou e me deu a palavra e manifestou o seu poder é Deus. Glória seja dada a Ele. Ah, João Batista, mas você está perdendo discípulos. Não estou perdendo não. Eles nunca foram meus. Eu sempre fiz ele para o Cordeiro de Deus. E agora ele se manifestou. Então chegou a hora de eu passar para ele mesmo. Glória a Deus, é verdade. Eu já fiz o meu papel de ser uma voz. Agora o Messias é ele. O Messias, o Salvador é ele. Eu sou apenas uma voz. Glória a Deus. Mas teve um homem que quis, né? Foi aclamado. E ele gostou de ser aclamado. Atos 12, versículo 22. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. Então Herodes, quando começou a fazer o seu discurso político, né? Tudo bonitão, arrumadão, e fazendo um belo discurso político, e o povo gritando: ah, que discurso impactante, maravilhoso, olha que coisa linda ele está falando. Isso aí não é voz de homem não, isso aí é voz de Deus. Aí ele pegou tudo para ele mesmo. Aí o bicho foi e comeu ele. Bactéria comeu ele. Foi querer tomar a glória da palavra, do poder de Deus, querendo ser voz de Deus. E o povo idolatrando ele como voz de Deus. Morreu comido de bicho. Amém? Então vamos ser que nem João Batista, uma voz humilde. E não como Herodes, uma voz que quer roubar a glória de Deus. Amém? E para encerrar, meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 18. Romanos capítulo 10, versículo 18, para encerrarmos. E nós já vamos ministrar então a ceia do Senhor. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor já testemunhando que a voz dos cristãos, que a voz da igreja bradou nos 4 cantos da terra. Aleluia, Jesus. Aqui está um clamor missionário, uma palavra acerca das missões. Como crerão na palavra de Deus se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como enviarão, se não tiver din-din para pagar as despesas? Mas muitos não creem na palavra de Deus, não querem obedecer a Deus. Porventura eles não ouviram? Não, ouviram sim, porque por todo o mundo saiu a voz deles. A voz de quem? A nossa voz, meus irmãos. De maneira que as pessoas não terão desculpa esfarrapada para dar a Deus, porque eles ouviram a voz dos cristãos pregando a palavra de Deus. Seja uma voz, aonde você for, seja uma voz, porque o nosso trabalho de pregação, amém, será usado por Deus como testemunho no juízo final. Minha igreja estava aí na terra pregando, porque você não foi na igreja? O meu servo te convidou, te evangelizou, vocês ouviram a voz deles, eu enviei eles, eu dei a minha palavra, o meu poder a eles, e você ouviu a voz deles. Eles foram enviados até vocês, eles pregaram, alguém patrocinou as viagens deles, os meios de comunicação que se usavam. Então, meus irmãos, para encerrar,
temos que ouvir a voz de Deus, ser sensíveis à voz de Deus para não ser enganado por voz do inimigo. Temos que ser uma voz que prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, aonde estivermos, para qualquer pessoa. Amém? Temos que ser uma voz no deserto que nem João Batista, humilde, dando glória e fazendo o povo sempre para Jesus, nunca para si mesmo. E não ser como Herodes, que queria ser Deus, com voz de Deus, e quando o povo adorava ele, em vez dele falar, não, eu sou homem, não, ele gostava, acabou morrendo de uma forma trágica. Amém? E que cada um de nós venhamos fazer parte dessa galeria aqui, de cristãos que saíram com a sua voz pelo mundo inteiro.